Então vamos lá. Boa noite aí para todo mundo. Vamos continuar falando sobre séries temporais. A aula de hoje ela vai trazer tudo aquilo que vocês já aprenderam antes da PUNE, que é a análise de regressão, e vai incorporar isso em séries temporais. Tá? Tá? E também a gente vai falar hoje um pouco sobre como avaliar os modelos, porque a gente aprendeu vários modelos já, né? Como saber que o modelo é bom, tá? Como saber que o modelo é bom. Então vamos ver o que a gente tem para hoje, tá? Bom, a gente já tinha visto um pouco sobre a diferença entre previsão, valor estimado, resíduo de inovação, né? Só para lembrar aí um pouquinho, né? A previsão, né? A gente tem informação em outro tempo T maiúsculo, né? A gente vai, né, fazer um modelinho para que nos fale, né? Qual que é o valor esperado no T mais 1, T mais 2, né? T mais H. O valor estimado é o seguinte, né? Você utiliza seus dados todos, até T maiúsculo, ajusta os parâmetros e depois faz de conta como se fizesse uma previsão, né? No tempo T menos 1 minúsculo, T minúsculo menos 1 para o tempo T. Só que não é bem uma previsão, porque você utilizou todos os dados para estimar os parâmetros, né? Então, um valor estimado. O resíduo, que vocês já sabem, né? É a diferença entre o valor observado e o estimado. E os resíduos de inovação, eles, em caso você transforme a sua variável, né? Vamos supor que você aplica um log, né? Ele calcula a diferença, né, do log versus aquele estimado, né? Quando você não faz transformação, logicamente que os resíduos de inovação, eles acabam sendo os mesmos. Só para lembrar aí. E é através dos resíduos de inovação, né, que a gente vai saber, né, se nosso modelo é minimamente aceitável, né? Assim como a gente fazia, pegava os resíduos na parte de modelo de regressão, também vamos utilizar os resíduos na parte de séries temporais para ver se o nosso modelo é minimamente aceitável ou não. Tá? Então, primeira parte, diagnóstico do modelo. Quanto da dinâmica dos dados, né, dentro da amostra foi capturada pelo modelo? Logicamente que nós queremos modelos, né, que eles capturem, né, essa dinâmica dos dados, né, que eles entendam o comportamento. Tá? Então, por que chama diagnóstico do modelo? Porque, por exemplo, pensa o seguinte, assim como o médico é capaz de fazer um diagnóstico observando os que... Oi? Opa. Tá, tranquilo. Assim como o médico é capaz de fazer um diagnóstico, tá, de um paciente baseado nos exames, né, a gente vai fazer alguns exames, vamos falar assim, com os resíduos de inovação, tá, para fazermos um diagnóstico. Tá? O que a gente quer? A gente quer que os resíduos de inovação sejam não correlacionados. Tá? Se eles forem correlacionados, significa o quê? Significa que nosso modelo não capturou o suficiente, não capturou de forma suficiente, né, a dinâmica dos dados. Né? Existem informações aí que precisam ser mais exploradas. Né? No final das contas, a gente quer que os resíduos, né, se aproximem de uma coisa independente, identicamente distribuída. Né? Então, a gente precisa que sejam não correlacionados. Tá? Embora correlação não implique dependência, né? Mas minimamente a gente quer que sejam correlacionados. Para verificar isso, a gente pode utilizar a função da correlação, né, que vocês já conhecem, né, e ver se está dentro das bandas. Né? E também existem uns testes, tá? Que em francês que chama portmanteau, não sei direito como que fala em francês, tá? Mas essa palavra aqui que é utilizada, que são vários testes, tá? Que a gente utiliza para verificar isso. E outra coisa que a gente gostaria de encontrar nos resíduos é que eles tenham média zero. Tá?
Se a média não for zero, significa o quê? Que a nossa previsão ou está muito subestimando, né, para baixo, né, ou superestimando, né, muito para cima. E como a gente verifica isso? A gente faz um histograma, né, está tudo bonitinho, em torno de zero. Né? Pode fazer um gráfico de sequência, né, ver se tudo está em volta do zero. Né? Um modelo que não satisfaz essas duas condições, ele deve ser melhorado, tá? Necessariamente. Agora, se o modelo satisfaz essas duas condições, não significa que o modelo não pode ser melhorado. Ele pode, né? Mas pelo menos você encontrou algum modelo minimamente aceitável para a gente pensar, né, que nosso modelo está capturando a dinâmica dos dados. Tá? Então vamos voltar a nossos dados da temperatura. Tá? O primeiro que vamos fazer é importar os dados. Né? A gente importa. Como esse conjunto de dados tinha um ponto e vírgula na separação, falamos que tem que ser separado por ponto e vírgula. E passamos tudo para séries temporais. Né? Lembre-se que quando carregamos esse conjunto de dados, o R não sabe ainda que é uma série temporal. Então passamos essa variável A no mês, né? E falamos para o R que esse deveria ser um índice temporal. Foi essa variável aí que deu ruim. Aí eu fiquei cheio de dúvida. Depois eu vi que quando você olha os dados assim, esse ano mês não estava ano mês, estava um I ponto traço ano mês. Ah, eu não sei porquê, mas algumas pessoas quando carregam, não carregam como ano mês, carregam com um nome diferente. Tem que colocar o mesmo nome que aparece mesmo. Exatamente, foi isso que aconteceu comigo. Aí eu te mandei até um e-mail, mas eu não estava conseguindo, mas depois eu consegui. Que estranho, acho que eu não recebi. Não, mas tá tranquilo, eu consegui fazer. Tá. Mas eu não sei por que acontece isso, tá? Já tentei, mas não faço ideia. Bom, tem uma função no R, que é a função ggtsResiduals, tá? Desse pacote aqui. Só que esse pacote já está carregado quando você carrega o pacote FPP3, tá? Essa função nos vai ajudar a fazer o diagnóstico do modelo, tá? Ela vai fazer os gráficos necessários, tá? Para que a gente consiga verificar e fazer o diagnóstico. Ajustamos nosso modelinho, né? Vamos colocar um modelo, sei lá, um naive estacional, né? Com mais temperatura, não faz sentido, né? Com um período estacional de 12 meses, né? Eu vou fazer uma previsão aqui. Nosso gráfico seria mais ou menos assim, né? Que aparentemente faz sentido, né? Acompanha mais ou menos o comportamento, né? Logicamente que está repetindo, né? Na outra aula também não tinha entendido. Essa parte colorida aí, ela significa alguma coisa diferente? Sim. Você se lembra que vimos que em séries temporais a gente consegue dar o Y chapéu e um intervalo por Y chapéu também? Essas barras aí são os intervalos, tá? Para o Y chapéu. Intervalos 80%, que é o mais escuro, e o mais claro é 95%. Tá? Então vamos fazer o diagnóstico. A gente pega o ajuste do modelo, né? Dá o pipe e coloca GGTS Residuals, né? De esses três gráficos. Com esses três gráficos que a gente começa a fazer o diagnóstico. O primeiro gráfico, aquele que está no parte superior, né? É o gráfico de sequência. E o que a gente tem que observar? Ele tem que estar se mexendo em torno de zero, né? Então, o zero está aqui, né? Deixa eu pegar aqui. O zero está por aqui. Estava indo bem a reta, até que deu errado. Você vê que mais ou menos ele está indo e voltando, né? Em torno de zero, né? Seria ruim quando? Vamos supor que todo mundo, ou quase todo mundo, está por um período acima
de zero e depois abaixo de zero, né? Isso daí é inaceitável, né? Tem que estar sempre indo, subindo e descendo zero, né? Vocês podem ver isso aqui também no histograma. Esse cara aqui é o zero, por exemplo. Vocês veem que tudo está distribuído em torno de zero. Ou seja, aquela condição de que os tecidos têm que ser zero, tá ok. A segunda condição falava que tem que ser não correlacionados, ou seja, que deveriam estar dentro das bandas. Mas olha aqui, ó. Tem um cara fora, tem um cara aqui no limite, e o pior de todos é esse cara aqui, ó. Grandão fora. Quer dizer que eles não são não correlacionados, ou seja, o modelo não capturou tão bem assim a dinâmica dos dados. O que é se esperar, porque é um modelo básico, né? Então vocês verificaram nesse gráfico que eu vou chamar aqui de 1 e nesse 2, vocês verificam aqui se tem média zero, e nesse 3 vocês verificam se são ou não correlacionados, tá? Só que às vezes, o que acontece? Gráfico é legal, né? E serve quando você está muito acostumado às vezes, né? Quando você já tem experiência, você bate o olho, né, de cara e já sabe se furou ou não furou algum desses requisitos mínimos, né? Ou mesmo às vezes que você pensa que está tudo beleza, é melhor fazer um teste para ter mais certeza, tá? Porque o gráfico pode nos enganar, né? Então tem alguns testes, tá? Para verificar se os resíduos são não correlacionados. Tá? Quando a gente faz o gráfico da função da autocorrelação, a gente olha para quê? Para cada barrinha, né? De forma individual, né? Se sai ou não sai. Né? Quando a gente faz esses testes, a gente não vai olhar mais para cada barrinha individual, vai olhar para um conjunto, para um grupo de autocorrelações. Tá? Vamos testar umas K primeiras autocorrelações. Tá? E o que a gente espera? Se esses resíduos são não correlacionados, significa que as primeiras K autocorrelações vão ser zero, né? São não correlacionados. Então a soma delas, né, também deveria ser um número bem pequeno, né? Porque afinal deveria ser zero. Né? Então é exatamente essa lógica que utilizamos para fazer o teste. Tá? Esse ρ aqui ao quadrado é a correlação ao quadrado. Tá? E por que colocamos quadrado? Né? Porque pode ser positivo e negativo, né? Para não cancelar, né? Ao quadrado, né? Para ver se é grande a magnitude ou não. Somamos todo mundo e comparamos com uma distribuição, né? Que é uma distribuição aqui quadrado, tá? Que a gente viu bem no começo da primeira aula, a gente falou da distribuição aqui quadrado, mostrou a cara aqui meio assimétrica, né? Que é o teste de Box-Pierce, e tem uma correção do teste, uma melhoria, vamos chamar assim, né? Que é essa outra estatística aqui, né? Que também compara esse valor com uma estatística, com uma distribuição aqui quadrado, tá? Então, o que esperamos? Esperamos que tanto Q quanto Q estrela sejam pequenos, né? E como vão ser pequenos, não vai rejeitar H0, né? E H0 vai ser quem? Que não tem resíduos não correlacionados, né? Então, você quer não rejeitar H0, tá? Se você rejeitar, aí significa que teu modelo não capturou bem a dinâmica dos dados. Tá? Nem existe um valor fixo para esse K. Tá? Então, geralmente, quando os dados não são sazonais, você escolhe um 10, número 10. E se os dados têm algum período sazonal, você escolhe 2 vezes o período sazonal. Tá? É mais ou menos o que o pessoal usa, tá? Mas não é uma regra. Tá? E esse número Q é o número de parâmetros estimados no modelo. Putz, professor, como eu sei quais são o número de parâmetros estimados no modelo? Vamos ver aqui no computador como que a gente identifica isso. Tá?
Então a gente vai rejeitar H0, tá? H0 que são não correlacionados, tá? Se esse Q ou que estrela, né, for maior que essa constante, uma constante C. E quem que é a C? A C vai ser o quantil o menos alfa. Né? Lembre-se que estamos num teste unilateral. Regra 2. Podemos rejeitar também se o p-valor for menor do que o nível de significância alfa 0.05, né? Ou algum outro alfa. Né? Podemos utilizar qualquer uma das regrinhas. Tá? Bom, isso daqui que eu expliquei. Né? Se de fato for um ruído branco, que é aquilo que a gente quer, né? As correlações vão se aproximar de zero, né? Ao quadrado também aproxima de zero e a soma também aproxima de zero. E aqui quadrado a gente vai verificar, né, se essa estatística, se esse Q ou se esse Q estrela cai na área cinza ou não. Né? Lembre-se, se cai na área cinza, rejeitamos H0. Se cai na área branca, não rejeitamos H0. Então, beleza. Como que a gente faz isso no R? A gente vai seguir os seguintes passos. Tá? Aquele fit já é o modelo naivo estacional que a gente já tinha ajustado, tá? E então a gente pega o quê? Como naivo estacional não estima nenhum parâmetro, né? Porque simplesmente repete o anterior, né? Esse Q é igual a zero. A gente não estima nenhum parâmetro. Tá? Então vamos fazer o seguinte. A gente pega o fit, né? Dá um pipe, coloca esse augment aqui, né? Para pegar algumas características, né? E pega esse filters aqui, né? Que vai receber os resíduos de inovação e vai aplicar, né, a estatística de Box-Pierce. Né? Como no caso, temperatura tem uma sazonalidade de 12, né, 12 meses, né? A gente pega 24 observações, né? 2 vezes 12, que é o padrão. Não é uma regra, é um padrão só. Então temos o naivo estacional, temos estatística de teste de Box-Pierce e temos o p-valor. Nós rejeitamos H0 se o p-valor for menor que 0.05. Então aqui não rejeitamos H0. Tá? Beleza, porque a gente não quer rejeitar. Mas podemos também utilizar a estatística de Lunchbox, né, que era aquela melhorada. Né? O código é igual, só que aqui mudou e coloquei Lunchbox. Tá? Essa a gente rejeita, né? Oi? Essa a gente rejeita, né? Isso, aqui rejeita. Mas, putz, com um teste não rejeitei e com outro rejeitei, o que eu faço agora? Né? Por isso vou botar aqui qual teste. Os dois testes são bem utilizados, tá? Mas o teste de Longbox, ele é preferido, tá? Então, se você chegar nessas conclusões aí, que com um rejeita, com outro não rejeita, é melhor confiar nesse Longbox. E quem que é esse I9? Esse I9, lembre-se, são os resíduos de inovação, tá? Se vocês lembrarem. Assim. Mas aí beleza, né? Aí nosso modelo foi um modelo naivo estacional, que a gente não estimou parâmetros. E em outros modelos que a gente precisa estimar, como eu vou saber quantos parâmetros foram estimados? Existem duas formas. Primeiro, você vai conhecer o modelo, né? E como você já conhece o modelo, já sabe como que você fez toda a matemática por trás, você já sabe quantos parâmetros tem. Só que isso implica você ter na cabeça um monte de modelos, ter como funciona e tudo mais. Que é desejável, tá? Só que às vezes não é muito prático. Né? Principalmente para quem vai ser um usuário esporádico e tudo mais. Né? Então tem uma função, que é a função TIDE, que ela dá a resposta para nós. Né? Vamos supor, a gente ajusta o modelo, vamos ajustar o fit, né? E o fit 2, que vamos ajustar um modelo com drift. Tá? Se utilizarmos TIDE de fit 2, ele vai me devolver aqui uma linha, que ele tem um parâmetro. Tá? No modelo 1,
não devolveu nada, quer dizer, 0 parâmetros. Né? Então, se você aplica o TIDE dentro do teu modelo, né, você vai saber quantos parâmetros foram estimados. Então, no modelo 2, por exemplo, a gente colocaria que temos aqui né, fit 2, aumento e tudo mais, temos um parâmetro. Né? Aqui, o teste de box Pierce tem o valor do praticamente 0, né? Eita. E aqui o teste de loop box, acho que deu também 0, só que ficou pequenininho aqui. Tá? Então, rejeitamos H0, ou seja, os resíduos são correlacionados, né? Aquilo que a gente não queria. Então, o modelo com drift foi ruim também. Se for ver o gráfico do modelo 2, né? Lógico que é ruim, olha aí. Os dados vão tudo assim, né? Aí o drift, a previsão, uma reta. Isso vai dar ruim, né? Deveria ter pegado um pouquinho mais a forma da racionalidade, né? Tentado fazer alguma coisa. Então, resuminho aí da parte de diagnóstico do modelo. E quando a gente trabalha com séries temporais, a gente precisa ver se nosso modelo capturou a dinâmica dos dados, né? Pelo menos dentro da amostra, no começo, né? Então, para verificar se ele capturou minimamente bem, né, minimamente aceitável, né, a gente vai fazer alguns testes, né, alguns exercícios. Né. Vocês podem fazer isso, primeira opção, né, com o gráfico, né, com aquele GGT requisitos, tá, para ter uma ideia, e de forma mais formal, com os testes. Tá. Tem dois, lembrando que o preferido é aquele último. Tá. Agora, esses testes, né, o teste ele te ajuda a ver se os resíduos são correlacionados ou não. E por que a gente não se preocupa tanto com a média? Bom, se a média for diferente de 0, a solução é fácil. Você simplesmente pega a tua previsão e tira a média. Acabou o problema. O problema mais difícil de solucionar é, de fato, se os resíduos são correlacionados. Né? Por isso que a gente gasta um pouquinho mais de tempo explicando isso. Então, beleza. Essa parte de diagnóstico no modelo foca em entender se dentro da amostra, né, teu modelo capturou a dinâmica dos dados. Mas, quando a gente pensa em séries temporais, você não quer que apenas teu modelo capture bem a dinâmica dentro da amostra. Você quer que ele faça boas previsões. Né? Afinal, de que me serve um modelo que captura bem a dinâmica dentro da amostra, né? Mas na hora de fazer previsão, é qualquer coisa. Né? Também não adianta de muita coisa. Né? Mas, como vamos avaliar a previsão, né, se a gente não observa a previsão? A gente não tem. Né? Como eu vou saber se meu modelo está numa boa previsão para amanhã, se amanhã não chegou? Eu não tenho dado para verificar. E se eu tivesse o dado para verificar, eu não estou mais interessado em fazer a previsão para amanhã, né? Mas para o dia seguinte. Né? Então, existem algumas técnicas que vão nos ajudar a fazer isso. Tá? O que a gente faz é dividir o conjunto de dados, tá, em dois grupinhos. Tá? Vocês podem encontrar em algum tipo de literatura, principalmente nesse tipo de literatura que fala mais sobre machine learning e tudo mais, como dados de treinamento e teste. Tá? Quem trabalha com séries temporais não chama tanto assim treinamento de teste, tá? Mas pode ser que vocês encontrem por aí como treinamento de teste também. Tá? Então vamos dividir em dois conjuntos de dados, tá? E um conjunto pode ser chamado de treinamento, que vai ser o conjunto de dados dentro da amostra, e outro tipo de dados que vão ser de teste, que vão simular como se fossem dados fora da amostra. Vamos supor, né? Você tem 1000 observações, né? E você quer comparar, né? Você vai deixar um grupo de fora, né? Fazer a previsão para esse grupo e ver se chegou perto ou não do valor verdadeiro, né? Então, por exemplo, em todo esse conjunto de dados, né, vai pegar a parte azul
para ajustar o modelo, né? Você vai fazer a previsão para os pontos vermelhos, e com esses pontos vermelhos são teu teste, né? Você vai ter a previsão e o observado, e você vai comparar se estão perto ou longe. Tá? Então, esses dados de treinamento, ou em sample, ou dentro da amostra, são utilizados para estimar os parâmetros do modelo, né? E com esse modelo fazemos as previsões, né? A gente em nenhum momento pega os dados de teste. Os dados de teste são usados só no final para verificar que tão boa foi a tua previsão. Tá? Está como que imitando dados que a gente não vê, né? Como se fosse o futuro. Na prática, o que a gente faz? Deixa 20, 30%, né, para dados de teste. Não é muita coisa, né? Mas então, colocando um pouco aqui notação matemática, esse gráfico que eu apresentei, né? A gente tem T observações, vai ficar com R para treinamento e P para teste, né? De forma que T é igual a R mais P. Tá? Então, com os dados de treinamento, né, que vão até R, você faz a previsão R mais 1. Esse dado R, porque você só tem dados até o tempo R. Né? R mais 2, dado R, até R mais P, dado R. Então, na hora de comparar, você vai ter esses caras aqui, as suas previsões, né, com os valores observados. E pronto, você vai comparar e ver se funciona. Tá? Então, como que a gente faz isso com o nosso conjunto de dados? Né? A gente pega, né, a gente conta quantos dados temos, né, número de linhas no conjunto de dados. A gente vai ver quanto que é 70% disso, vai arredondar para, né, que esse ser o número inteiro, e esse vai ser o número de dados no treinamento. Então, dividimos o conjunto de dados em dois grupos. Né? Das linhas 1 até ntrain, que são os dados de treinamento, vai ser o conjunto de dados para os dados de treinamento. E se você tirar tudo isso, vai ser o conjunto de dados para os dados de teste. Tá? Existem outras técnicas de validação cruzada, tudo mais, tá? Mas a gente, por enquanto, vai parar, vai ver essas coisas aqui, tá? E isso. Tá? Então, beleza. Aqui na forma que eu falei de validação cruzada, tá? E muito cuidado, que quem gosta de dados e lê validação cruzada em Machine Learning, a validação cruzada que é feita com Machine Learning é diferente dessa validação cruzada aqui, tá? Só que o pessoal está tentando unificar aí as palavras, tá? Mas não é exatamente a mesma coisa. Eu vou explicar como funciona. Imaginem, tá? Nós temos, na verdade, um único conjunto de dados, né? Mas vamos tentar separar as coisas, separar os dados de forma que a gente simule, né? Pense, imite como se temos vários. Então, o que poderíamos fazer, por exemplo? Tá? A gente poderia pegar os dados até aqui, né? Daqui para trás, e vamos supor, poderíamos fazer a previsão. Vou por aqui. Fazer a previsão, sei lá, para 3 passos à frente, esses 3. Tá? Depois, a gente poderia mudar a história, né? Poderia pegar todos os dados, né? Só que até aqui. E fazer a previsão de novo para os próximos 3. Caramba. Assim até o último cara, né? Que a gente vai fazer a previsão para os últimos 3. Né? Utilizou dados até aqui. Né? Então a gente, em lugar de comparar com um único conjunto de textos, a gente está comparando com vários. Né? Esse esquema aqui, né? Quando pega os dados dessa forma, né? Por exemplo, do primeiro até esse aqui, né?
Do primeiro até esse aí. Esse daqui seria do primeiro até esse aqui. E outro até esse aqui. Né? E sempre vai aumentar o tamanho da tua série num, né? É conhecido como expanding windows, né? Uma janela que se expande, né? Que vai aumentando a janela, tá? E existe outra forma que pensa um pouquinho diferente. Né? Em lugar de você fazer isso, sempre expandindo a janela, você vai deixar sempre a janela do mesmo tamanho. Então, o que é feito é o seguinte, né? Em lugar de fazer isso com todo mundo, na próxima janela você descarta a última observação, na próxima você vai descartando mais uma, vai descartando, né? E dessa forma sempre os dados de treinamento têm o mesmo número de observações. Né? Para quê? Geralmente é bom porque pode ter um método que funcione melhor com diferentes tamanhos de amostra. Então, eu, por exemplo, quando faço um artigo, eu prefiro utilizar esse esquema de avaliação, né, que chama Rolling Windows, né, uma janela que se mexe, né, do que pegar todas as observações. Tá? Mas tem outros que preferem a outra forma. Tá? Tanto faz. Tá? Então, você vai ter várias previsões. Então, você vai comparar várias. Né? Por exemplo, aqui, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, vou pegar outra cor aqui. Vou dar uma verde. Eu compararia as previsões que eu fiz com esses pontos verdadeiros, né? Compararia esses caras. Né? Aí vou, por exemplo, calcular uma média, né? Se foi bom ou não. Aqui também vou comparar. E no último eu também vou comparar, né? Então eu tenho várias comparações. No final você pode pegar uma média, por exemplo, né? Para saber como foi a média do desempenho do teu modelo. Tá? Então, beleza. Você quer fazer isso, né? Como que você avalia, por exemplo, né? A gente não pode simplesmente comparar o verdadeiro menos a previsão, né? Calcular essa diferença e somar. Por quê? Porque vai ter positivos, negativos e pode cancelar. Para evitar que cancele, tem duas opções. Ou você pega a diferença, esses erros em valor absoluto, né? Assim tudo vai ser positivo. Ou você pega o quadrado, né? E pega a raiz para manter a mesma unidade. Né? Tem outras formas de avaliar, outras métricas? Tem, mas essas duas são as mais populares. Tá? Então você avalia e aquele que tiver menor, né? Enquanto menor essas métricas, melhor. Tá? Enquanto menor, menor e melhor. Então, sempre vamos querer um método que tenha menor alguma dessas duas, dependendo do qual estamos escolhendo. Se escolhemos o RMCE, que seja menor RMCE, se escolhemos o MAE, que seja menor MAE. Tá? Então, beleza. Fazer isso no computador é um pouquinho mais chato, tá? Mas o pacote ajuda bastante. Tá? Vamos utilizar essa função aqui, que vai nos ajudar a criar vários conjuntos de treinamento. Tá? Precisamos falar quanto que é o número de observações na primeira janela, né? E de quanto em quanto ele vai avançando, step. Então, só para ilustrar, vamos ver o que acontece. Né? Temos o conjunto de lajeado, né? O conjunto de dados original, aplicamos a função, né? Vamos definir que seja de tamanho 3, só exemplo, tá? Que ninguém faz previsão com 3 dados, né?
e que vai avançando de um em um, né? Então ele vai construir vários conjuntos de dados, tá? Eu coloquei 3 para que dê para ver aqui, ó. Primeiro conjunto de dados, pegou 3. Como o step é 1, né? O segundo conjunto de dados pega 4. O terceiro conjunto de dados pega 5. Ele vai expandindo de um em um, né? O terceiro conjunto de dados pega 6, né? Então ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então ele dividiu em vários. E ele já sabe, né, com essa variável ID, ele já sabe que são vários grupinhos que ele vai utilizar na hora de fazer a validação cruzada. Então vamos ver como a gente faz isso na prática. Então, pega o conjunto de dados, né, vamos pegar 50 dados iniciais, depois a janela vai aumentando de um em um. Vamos avaliar a previsão um passo à frente. Então pegamos esse conjunto de dados que já dividi, tá, em vários subconjuntos de dados, né, para fazer a validação cruzada. Eu vou ajustar o modelo. Eu vou fazer a previsão um passo à frente e vou calcular aqui a acurácia do modelo. Aí vai me dar várias medidas. Ó. Tem várias. Aquelas que a gente viu são essas duas. Né? Mas tem outras também. Tá? Qual que era a sacada aqui? Que primeiro você tem que converter seus dados originais nesses dados novos, né, prontos para fazer validação cruzada. Como é para uma previsão, não tem problema. E se for para 3, por exemplo, para mais de que 1, aí o código vai ficar mais feio. Tá? Você pega o conjunto de dados, tá? Você vai ajustar o modelo, você vai fazer a previsão e você vai agrupar tudo, né, por conjuntos de dados. Né? Por isso, group by ID. Só para dar um nome aí, para a gente não se perder, a gente vai criar uma variável H, né? Que é uma 3, que tem aqui 3 conjuntos de dados, né? Desculpa, as 3 previsões, né? Então a gente vai poder comparar para cada uma das previsões. Então, por exemplo, deixa eu parar aqui. A gente tem o RMCE e o MAE para um passo à frente, 2 passos à frente e 3 passos à frente. Tá? O professor está crescendo, lógico, né? À medida que a gente faz uma previsão mais para longe, a gente tem mais incerteza das coisas, né? Então é normal que ele cresça, tá? Opa. Vamos fazer um exercício aí. A gente vai utilizar esse conjunto de dados, tá? Do lajeado, que vocês já sabem qual que é. Vocês vão ter que praticamente reler a aula, né? Importar os dados, passar a variável A no mês como estrutura temporal, né? No caso, por exemplo, que o Vinícius mencionou, né? Que não carrega como A no mês, carrega como I 2 pontos. Né? Você vai ter que colocar I 2 pontos A no mês, né? E vai utilizar a função stretch tsable, né? Para transformar os dados originais numa estrutura para fazer a validação cruzada e vai tentar fazer a validação cruzada tanto como naive para o modelo naive estacional. Vamos fazer a previsão e depois vamos ver, né, se foi melhor ou não do que aquele que a gente fez na aula. Né? Qual que a gente fez na aula aqui? Um modelo com drift. Né? Então você vai comparar com o naive, né? E basicamente tem que ver o quê? Se deu menor ou maior RMCE ou MAE. E comparar um a um. E vocês têm que entregar o código até a próxima aula, né, pelo Google Class, que já está lá disponível. Né? E quem entregar aí vai acumulando pontos bônus aí para a P2. Tá? Bom, quem tiver interesse, pode ver esse livro aqui, só fazer clique e te manda direto no livro. E ver esse outro livro aí que você tem acesso através do portal da CAPES. Tá? Vou parar aqui a gravação.